Flávio Passos está prontinho para trazer detalhes para a gente dessa terça-feira turbulenta do Corinthians. Passe a limpo a terça-feira do Timão aí, ô Flávio Passos, que teve caso de polícia aí hoje, hein? Boa tarde para você. Exatamente, Giovanni Martinella. Muito boa tarde para você, para o Alex Miller, para o André Rocha, é claro, para o amigo ligado na tela dos canais Esporte Interativo. Amigo que pode estar meio confuso, assim como a gente mesmo da imprensa que está aqui no CT Joaquim Grava, sem entender 100% desse cenário que pegou todo mundo de surpresa na manhã desta terça-feira, né? A gente, quando se preparava para falar de Corinthians, para acompanhar o dia do Timão, pensando em São Bernardo, pensando nas alternativas que o Tite traria para a sua equipe, que vive um bom momento dentro de campo, é líder do seu grupo no Campeonato Paulista, aplicou uma bela de uma goleada para cima do Linense dentro de casa no último final de semana, e a gente é pego de surpresa vendo o Corinthians envolvido na principal operação anticorrupção do Brasil neste momento, né? A Operação Lava Jato. Na 26ª operação da Operação Lava Jato, a gente vê o nome do Corinthians envolvido. Eu vou até pedir licença para o amigo que está em casa, vocês também, para eu dar uma observada. Eu fiz uma colinha aqui para não me perder e também não deixar de fora nenhum detalhe dessa investigação. Tentar explicar o que aconteceu, como que o Corinthians foi envolvido neste mundo aí de Sérgio Moro e também tantos políticos aí, um entregando o outro, não é mesmo? Uma planilha apreendida de Maria Tavares, que seria então, segundo a Polícia Federal, a gestora do pagamento de propinas da Odebrecht, dava como certo pagamento no dia, deixa eu procurar aqui, 23 de outubro de 2014, o valor de R$500 mil a um codinome Timão. E a PF acredita também que esse dinheiro seria dirigido ao vice-presidente do Corinthians, o André Oliveira, né, o famoso André Negão. Ele foi então ontem acusado pela Polícia Federal, foi solicitada a sua presença de forma coercitiva hoje em uma das sedes da Polícia Federal na Lapa, para lhe prestar esclarecimentos a respeito dessa situação. Acontece o seguinte, quando a PF emitiu o mandato de busca e apreensão à sua casa na manhã de hoje, o Negão também foi pego na sua casa com 2 pistolas 380 e ele não tinha atualizado o registro dessas 2 armas. Então ele também teve que prestar depoimento a respeito da Lava Jato e também teve que pagar uma fiança para não ficar retido na polícia graças a essas 2 armas. Em relação às armas, o André disse o seguinte, deixa eu pegar aqui, que no Brasil a gente pode inclusive dirigir sem habilitação, a mesma coisa para as armas, né? Ele tinha sim um registro, mas que estava desatualizado, que não estava nos conformes atuais. Em 2014, nessa data, o André não tinha cargo no Corinthians, o que gera ainda mais especulações. Hoje ele é vice-presidente do clube, ele já teve alguma passagem administrativa além dessa vice-presidência entre 2007 e 2012 na gestão André Sanches. Ele foi diretor administrativo do Corinthians. Essas são as informações que envolveram o Corinthians. O Timão também tratou logo de se pronunciar de forma oficial, dizendo que não vai admitir essa impunidade, vai fazer uma fiscalização interna e acompanhar também das autoridades, e todo mundo que for comprovado como culpado será punido, porque quem está sendo lesado é o Corinthians. Foi isso que disse essa nota do Corinthians a respeito desse caso, meus amigos. Caso de polícia envolvendo o Corinthians nesta terça-feira. Muito bem, vamos falar um pouco do time e do trabalho realizado aí nos preparativos para o jogo contra o São Bernardo. O Tite fala daqui a pouco aí, né, Flávio? Que tipo de atividade o Corinthians realizou nessa véspera do jogo contra o São Bernardo? Agora eu posso dar uma relaxadinha, né? Porque estou vindo mais para mim, aqui é o campo do futebol. Você vê que a fisionomia é um pouco mais sisuda, porque a gente fica até preocupado para falar alguma coisa a respeito desse momento que pegou todo mundo de surpresa. A respeito de campo de bola, eu domino um pouquinho mais, né? Não é muito mais coisa não, menos do que vocês aí. Mas eu entendo um pouquinho mais. O Tite mandou a campo uma equipe que ele considera como a titular, é o time titular do Corinthians, é o que ele tem de melhor, escalado naquele mais do que famoso 4-1-4-1, né? Cássio, o goleiro, o lateral
lateral direito Fagner, a dupla de zaga com Felipe e Iago e o lateral esquerdo desse time, o Wendel. O único volante do time é o Bruno Henrique e aí a linha de 4 jogadores do meio de campo que marcam e atacam também. Tem Giovanni Augusto na direita, Rodriguinho e Guilherme pelo meio, pelo lado esquerdo o Luca. O André, o único centroavante dessa equipe. O Tite começou a atividade com todo mundo ali meio mesclado, fazendo um aquecimento, uma troca de passes limitada, ali, né, apenas 2 toques no campo reduzido. Depois separou esses 11 titulares, fez um trabalho daquele que ele comanda, o fantasma, né, onde apenas os 11 titulares em campo, fazendo a movimentação, pegando a mecânica de jogo que o Tite tanto quer e tanto prega, e agora está realizando um trabalho de bola parada. Pô, Flávio, por que você está me contando isso tudo e não está mostrando? Não pode. A assessoria de imprensa, respeitando uma ordem do Tite, proibiu a gente de mostrar essa atividade. Eu estou dando inclusive uma observadinha que ainda está acontecendo. Neste exato segundo acontece um trabalho de bola parada defensiva e o Corinthians se preparando, fechando a sua preparação para a partida contra o São Bernardo, que acontece amanhã às 9 horas da noite em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio, pelo Paulistão. Martinelli, como você já bem destacou, Tite é aguardado aqui na sala de imprensa do CT Joaquim Grava para conversar com os jornalistas. É esperado que o Tite fale brevemente a respeito desse caso de polícia e fale mais a respeito de campo de bola. Segura aí, Flávio Passos, que já eu quero uma outra informação aí sobre contratações do Corinthians. Ô, Alex Miller, é diferente, né, quando você está fazendo uma reformulação no time e os resultados acabam ajudando, como é o caso do Corinthians, né? Aí você tem tranquilidade para trabalhar, né? Se os resultados não tivessem acontecido, né,